Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 19 do capítulo 8 do livro do Resnick, Fundamentos de Física, volume 1, Mecânica. Essa corresponde à 10ª edição. A questão corresponde ao capítulo de Energia Potencial e Conservação da Energia. A questão diz o seguinte: a figura mostra uma pedra de 8 kg em repouso sobre uma mola. A mola é comprimida 10 cm pela pedra. Item A pergunta: qual é a constante elástica da mola? Item B: a pedra é empurrada mais 30 cm para baixo e liberada. Qual é a energia potencial elástica da mola comprimida antes de ser liberada? O item C é: qual é a variação da energia potencial gravitacional do sistema pedra-terra quando a pedra se desloca do ponto onde foi liberada até a altura máxima? E o item D: qual é a altura máxima medida a partir do ponto onde a pedra foi liberada? Então, a figura aqui representada está mostrando o sistema. Então, temos uma pedra posicionada acima de uma mola de constante elástica K e esta ligada à Terra, tá certo? Então, a situação que temos é inicialmente que o peso da pedra vai se equilibrar com a força elástica e o sistema vai estar em equilíbrio. E a questão menciona que nessa situação a mola é comprimida de 10 centímetros, tá certo? E o item A, inicialmente, ele começa perguntando qual é a constante elástica da mola. Então, para determinarmos a constante elástica da mola, o que utilizaremos aqui agora é a segunda lei de Newton. De tal forma que, como o sistema está em equilíbrio, então o somatório de todas as forças tem que ser nulo, porque a aceleração é nula, né? O sistema está em equilíbrio. Então, é desse conhecimento que nós faremos uso para descobrir a constante elástica da mola no item A. Então, vamos lá. Então, fazendo a orientação aqui do nosso sistema de coordenadas, então estou adotando que o meu eixo Y está no sentido positivo para cima, tá certo? E aqui eu desenhei as forças envolvidas. As duas forças, no caso, é a força gravitacional, está aqui ela representada, e a força elástica, né, para cima. Tendo em vista que a força elástica é uma força conservativa, restauradora, que tende sempre a trazer o sistema para a situação relaxada. Então, sempre tenta trazer a mola para a situação relaxada. Então, como mencionei, vamos descobrir a constante elástica da mola através dessa segunda lei de Newton, que o somatório das forças aí nessa situação de equilíbrio vai ser igual a zero, tá certo? Então, eu menciono aqui, devido ao peso da pedra, a mola será comprimida a questão menciona, né, 10 centímetros, eu já estou convertendo para metro, e devido à orientação do meu eixo Y, eu já escrevo aqui que essa deformação vai ser no sentido negativo, né, ela está sendo comprimida. Então, a mola será comprimida de y igual a menos 0,1 metros, onde o sinal negativo se deve ao sentido do eixo Y adotado positivo para cima, como eu mencionei, tá certo? Então vamos utilizar aqui a segunda lei de Newton. Então, podemos determinar a constante elástica da mola através da posição de equilíbrio do sistema, no qual há somatório de todas as forças, né? No caso são duas, a força elástica e a força gravitacional é igual a zero, né? Tendo em vista que, como a situação está em equilíbrio, então a aceleração é nula. Então, utilizaremos dessa equação de número 1 e substituiremos os valores, é o que nós faremos agora. Então, também só para destacar, né, que o sentido da força elástica é no sentido positivo do Y, né, como representado aqui na figura, é no sentido aqui para cima, pois esta tende a trazer a mola para a situação relaxada, isto é, não comprimida, ok? Então vamos lá agora, de fato, utilizar a equação de número 1, que é a segunda lei de Newton, e daí temos, né, veja que a força gravitacional está no sentido para baixo, então com relação ao eixo adotado é negativo, né? Então está aqui menos mg e mais a força elástica. No caso, a força elástica é dada pela lei de Hooke, né?
menos KY. E com isso, substituindo, nós vamos encontrar a constante elástica em termos da massa, da gravidade e da deformação, dada aqui pela equação 2. Então, K é igual a menos mgy. A princípio, poderia-se pensar que é estranho o fato de ter esse sinal negativo e a constante elástica dar um número negativo. Mas notem que a nossa deformação, né, como ele está sendo comprimido, é negativa, né? Então, tudo se deve à orientação do eixo y adotada. Então, aqui eu menciono até, né? Note que a orientação do eixo y tomada é tal que a compressão inicial é negativa, né, de menos 0,1 metros, resultando em uma constante elástica positiva, como deve ser de fato, né? Assim, agora substituindo os valores, nós temos que, então, a massa ele deu de 8 kg, substituindo a aceleração da gravidade por 9,8 nas proximidades da superfície terrestre, e a deformação de menos 0,1. Então, fazendo essa multiplicação e divisão, encontramos a constante elástica da mola de 784 newtons por metro, ok? E com isso respondemos o item A da questão. Até agora não utilizamos nenhum conceito envolvendo conservação de energia. Tais conceitos serão agora utilizados nos itens que se seguem. Lembrando que no item B, ele pergunta qual é a energia potencial elástica da mola comprimida antes de ser liberada. Então, no item B, a mola é comprimida mais 30 centímetros, então a compressão total vai ser de menos 0,3 menos 0,1, que vai resultar numa compressão total de menos 0,4 metros, ok? Então, ele pergunta qual é a energia potencial elástica da mola comprimida antes de ser liberada. Então, ele vai ser comprimida mais esse tanto e com isso temos aí uma energia potencial elástica, né, que é armazenada. Então, vamos calcular com essa deformação máxima, né? Essa deformação aí que eu acabei de mencionar. Então, agora temos a situação, né, que a mola é comprimida mais 0,3, né, além da compressão inicial de 0,1, como eu mencionei. E aí a energia potencial elástica da mola comprimida de menos 0,4 metros, antes de ser liberada, é dada por kx ao quadrado, ky ao quadrado sobre 2, né? Então, onde o nosso y vai ser essa deformação de menos 0,4 e o k é dado pela equação de número 3 que calculamos no item anterior. Por isso que a questão começa pedindo para calcular a constante elástica da mola. Então agora é só substituir os valores e encontramos aí uma energia potencial elástica de 62,7 joules, tá certo? E com isso respondemos o item B. Vamos lá passar para o item C agora. O que é que o item C pede? O item C pede qual é a variação da energia potencial gravitacional do sistema pedra-terra quando a pedra se desloca do ponto onde foi liberada até a altura máxima. Então, o que está acontecendo é o seguinte: a mola está sendo comprimida, né? Foi comprimida de mais 0,3 com a compressão máxima de 0,4 metros. E após isso, essa força elástica, né, vai fazer com que, depois de ser comprimida, como é uma força restauradora, vai tentar trazer a pedra para a situação de equilíbrio. Então, essa mola vai empurrar a pedra, só que vai chegar a um ponto onde a pedra ela vai ser convertida em essa energia potencial elástica, vai ser convertida toda em energia potencial gravitacional, né? E essa situação é justamente aquela pela qual a pedra vai atingir uma altura máxima onde a sua velocidade vai ser nula, tá certo? Então, toda a energia potencial armazenada vai ser igual à variação de energia potencial gravitacional. Então, repetindo, toda a energia potencial elástica ali armazenada, toda a variação de energia potencial elástica armazenada vai ser toda convertida em variação de energia potencial gravitacional, porque ele pede a situação de altura máxima. E a altura máxima é aquela que desloca, né, a pedra desloca e atinge uma velocidade nula, né? Então, para calcular dito isso,
Então é fácil ver que, como as únicas energias no ponto inicial e final envolvidas são potencial elástica e potencial gravitacional, então é fácil ver que toda essa energia que nós calculamos no item anterior de 62,7 joules será convertida em energia potencial gravitacional, e com isso nós respondemos o item C, que ele pergunta qual é a variação de energia potencial gravitacional na altura máxima, na situação de altura máxima, né? Então, na altura máxima, nós não temos energia cinética, como eu mencionei, a velocidade é nula. Então, com isso, eu venho com a seguinte afirmação. Na situação na qual a pedra é liberada até a altura máxima, tem-se que toda a energia potencial elástica será convertida em energia potencial gravitacional, pois na altura máxima a velocidade da pedra é nula e, consequentemente, a energia cinética também. Assim, a variação da energia potencial gravitacional é igual à variação da energia potencial elástica. Então, devido à conservação de energia, e aqui temos apenas forças conservativas, não tem nenhuma outra força agindo, nenhuma força externa que realize trabalho, então temos aqui apenas as forças elásticas antes e gravitacional. Então, basta pegar energia no ponto inicial, que é dada apenas por energia elástica, potencial elástica, e a final, que é energia potencial gravitacional, né? Então, temos que as variações de energia potencial gravitacional e elástica serão idênticas, né? Porque toda energia potencial elástica será convertida em energia potencial gravitacional. Então, com isso, a resposta para o item C é exatamente o mesmo valor calculado no item B de 62,7 joules. Tá certo? Então, por fim, vamos para o último item, que ele pergunta qual é essa altura máxima. Então, para calcular essa altura máxima, nada mais, nada menos, nós vamos igualar a energia potencial elástica inicial com a energia potencial gravitacional final, onde essa altura será justamente do nível ali de referência até a altura máxima, o H. Então, vamos lá. Então, no item D, o que temos que, para encontrar essa altura máxima, né? Então, pegamos a energia inicial igual a energia final, e a energia inicial é apenas potencial elástica, e a energia final é a gravitacional. A elástica é KY² sobre 2 e a gravitacional é mgh, onde esse h aqui já vai dar a altura máxima. Então, isolando o h, temos que h é igual a KY² sobre 2mg. Então, agora o que fazemos para descobrir essa altura máxima é apenas substituir os valores de K, de Y, que é o 0,4, né, menos 0,4, a massa de 8 kg e a gravidade de 9,8. Então, substituindo todos esses valores, encontramos aqui uma altura máxima de 0,8 metros, tá certo? 80 centímetros. Então, é isso. Então, essa questão é uma questão que envolve conceitos de segunda lei de Newton, sistemas em equilíbrio, conservação da energia em potencial elástica para potencial gravitacional nessa situação, tá certo? Então é isso, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.